Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade à sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudos, lição de número 11, o culto da Igreja Cristã, ok? Estudaremos o texto bíblico em classe, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21. Veja o que diz o nosso textuário. O que faremos, irmãos, quando vos ajuntais? Então, o culto da igreja cristã tem ajuntamento de pessoa. Ok? Seja numa casa, seja no templo, seja onde for. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo. Tradicionalmente, nossa igreja ela começa com oração. Depois dos 3 hinos da harpa cristã. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Depois dos 3 hinos, nós temos a leitura da abertura do culto, chamado de leitura oficial do culto. Após a leitura, nós temos os hinos dos conjuntos e depois oportunidades e a pregação da palavra. Veja, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, faça tudo isso para edificação. A igreja precisa trabalhar com seus membros. Veja o texto, cada um de vós. A igreja não tem um grupo seleto de louvor. Cada um de vós. Veja a dificuldade hoje para a igreja cumprir esse cada um de vós. Por quê? Porque há grupo seleto na igreja em que só aquele grupo canta. Todo domingo aquele grupo canta. Toda sexta-feira aquele grupo canta. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios 14, versículo 26. Eu estou lendo o textuário. Vamos colocar aí. Textuário. Cada um de vós. Tem salmo, hinos. Vamos continuar que hoje a aula é muito mais difícil do que se possa imaginar. A gente pensa que seria uma aula tão fácil. Por que eu digo assim, que é uma aula difícil? Porque nem mesmo uma criança que corre dentro da igreja, a igreja não tem domínio pelos líderes de fazer com que aquela criança fique comportada. Então, como lidar quando a igreja se reúne no culto, a igreja cristã? Então a aula de hoje não é fácil, é uma aula difícil. A gente vai ver que a mais problemática da situação em um culto é esta parte aqui, tem língua. Ok? Então nós teremos 2 aulas, começando agora, essa primeira parte, todos vão assistir, e depois a segunda parte no nosso WhatsApp, como de costume. Verdade prática, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Nós vamos estudar, veja aí a introdução, o culto é santo, é solene, glorifica a Deus, para a edificação da igreja. A natureza do culto, no tópico 1, o culto como serviço a Deus. Veja o tópico 2, o culto é santo, mostrando a santidade de Deus, da Bíblia, dos crentes, da igreja. Tópico 2, o propósito do culto, glorificar a Deus. Veja que no propósito do culto temos a edificação da igreja. Aí, tópico 3, liturgia do culto, a exposição da Bíblia. Veja mais, adoração e o lugar da adoração no culto pentecostal. Diz assim essa parte final do tópico 3. Estou aqui lendo essa parte final do nosso tópico 3, ok? Veja aí, essa parte marcada.
Ó, reuniões de cultos alegres. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvor a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Ok? Nós estamos mostrando aqui que o culto deve ser alegre não somente nas orações. O culto deve ser alegre quando vos ajuntar. Cada um de vós tem. O culto, ele tem que ser pentecostal. Ok? Veja aí. Louvar a Deus em alta voz, exercitar os dons espirituais durante o culto. Exercitar os dons espirituais durante o culto. Veja mais uma vez, 1 Coríntios, nós vamos devagarzinho, capítulo 14, versículo 26. Cada um de vós tem, exercitar os dons espirituais durante o culto. Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, veja aí, interpretação, faça tudo-se para edificação. Agora nós vamos para o nosso comentário, ver essa parte da lição 11, o culto da igreja cristã. A realidade do culto da igreja cristã é uma manifestação da graça de Deus dada ao ser humano. A graça de Deus é manifestada por Cristo aos homens, hoje a igreja. Somos enriquecidos em Cristo, nele, na palavra dele, no conhecimento dele, no testemunho dele. E nenhum dom vos faltará. Nenhum dom vos faltará. Esse nenhum dom vos faltará não é para o indivíduo, o membro. Nenhum dom não vos faltará é para a igreja. Olha a diferença de membro e igreja. Igreja é o corpo. Então Paulo diz que nenhum dom vos faltará. Esse corpo aqui estava uma referência à igreja de Corinto. E às vezes a interpretação ela é errada porque ela vai dizer que é o membro. Nenhum dom vos falte, é exatamente o corpo da igreja. Então quem tem todos os dons? Resposta: não é o membro. Quem tem todos os dons? Resposta: não é o indivíduo. Quem tem todos os dons? Resposta: é a igreja. É o corpo. O texto não diz que é o crente, individualmente, tem todos os dons. Porque assim não seria um corpo. Entendeu aí? Paulo fala muito bem disso quando ele diferencia os membros e o corpo. O membro não é o corpo. O membro é uma parte do corpo. Amém? Então veja que o texto não está se referindo aqui, quem tem todos os dons, o membro. Não está se referindo ao membro, mas está se referindo à igreja de Corinto. É isso que Paulo vai tratar no capítulo 12, capítulo 13 de Coríntios. Então os dons eles vão servir para a edificação da igreja, edificação dos membros. De uma forma em conjunto. Veja que um corpo tem mão, tem pé, tem a orelha, tem olhos, tem pé, enfim, um corpo inteiro. Então os dons Deus dá ao corpo, para que ninguém individualmente se glorie, como se fosse o dono e proprietário dos dons. Entendeu agora? Então, os dons, eles servem para a edificação da igreja, desde o membro até o pastor. Então, são agraciados pela graça de Deus, e Deus deu dons aos homens. Então nós vamos ver uma variedade de dons, entre eles dons espirituais, que nós vamos tratar hoje como os ingredientes do culto. Amém? Então veja de uma forma em que Paulo fala de maneira que nenhum dom vos falte, nenhum dom falte.
Está se referindo à igreja. Se alguém começar a falar diferente do que a Bíblia fala, então faltou a responsabilidade de pregar a verdade. E que esse dom que as pessoas têm de falar, né, o dom nato da natureza humana, o dom natural, nós estamos aqui falando de dom natural e também estamos falando de dom espiritual. Então os dons naturais são específicos de cada ser. Isso vai de acordo com a natureza do ser humano e suas qualidades. Então os líderes não devem aceitar todo tipo de pessoas que vêm falar no púlpito. Então o líder precisa de ter o discernimento de espírito, que é um dom espiritual. O discernimento de espírito. Então nós temos o plural de discernimento de espírito. Então anote aí, discernimento de espíritos. Tem um S lá, espíritos. Pode ser o espírito humano, pode ser o espírito dos demônios e pode ser o Espírito Santo de Deus. Então, o líder, o pastor, ele vai ter o dom de discernimento de espírito para saber se o fulano de tal está falando de acordo com ele mesmo ou está tendo uma influência do demônio ou se ele está cheio do Espírito Santo. Então, essa parte do culto divino é a parte mais difícil da aula desse trimestre. Ok? Então, os líderes não devem aceitar esses tipos de pessoas, quais? Que falam diferente da Bíblia. Pessoas que falam diferente da Bíblia não podem falar no púlpito. Essas pessoas devem ser reprovadas. Esse donato. Porque a língua do homem, ela foi dada para falar. Mas só que temos que falar segundo as palavras de Deus. Mas o mundo é mundo, o mundo jaz no maligno. Então eles não falam segundo a palavra de Deus. Então, os dons espirituais é para exatamente distinguir qual é a fonte e a origem daquela revelação, daquela palavra no culto. Amém? Então, a igreja pentecostal sabe muito da diversidade de dons. Já que é pentecostal, ela estuda a respeito dos dons espirituais. Mas muito pouco sabem das diversidade dos ministérios. Por exemplo, Efésios 4:11. A igreja pentecostal ela sabe muito pouco, porque são 5 ministérios. E sabe também muito mais pouco da diversidade de operações, que é exatamente quando nós somos levados por Deus a fazer uma obra autorizada pelo Espírito Santo. Então, a diversidade de operação é exatamente o que eu faço no Espírito. E pouco isso é ensinado na igreja. Nós estamos falando sobre o culto divino. E pouco se fala também da diversidade de membros. Então nós estamos falando de 4 tipos de diversidades que o corpo tem. Veja aí, operações, ministério, dons espirituais e de membros. Capítulo 13, nós vamos ver o dom maior, que é o dom do amor. 1 Coríntios capítulo 13, veja lá também no capítulo 12, nós temos dons divididos em 3 classificações. Temos o de saber, o de poder e o de inspiração. Então, cada classificação nós temos uma ramificação. E cada um puxa 3. Entendeu aí? E estudando isso, nós estamos estudando os elementos do culto divino. É a nossa aula de hoje. Então, dentro da classificação de cada um desses dons, nós vamos ver. Veja, número 1, palavra de sabedoria. Veja no versículo 8, palavra de ciência. Versículo 10, discernimento de espírito. Então, esses dons aqui são de saber. Então, nós temos uma ramificação dos dons de saber. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, veja lá, palavra de ciência.
E terceiro, discernimento de espírito. Então veja que no culto tem palavra de sabedoria, no culto tem palavra de ciência e no culto tem discernimento de espíritos. Esses são os dons de saber. São manifestações do Espírito Santo temporárias para determinadas situações. Então é o Espírito Santo que capacita a igreja, o crente, a ter dons. Então o dom não é algo automático. Eu quero usar o dom na hora que eu quero. Não é assim, não é automático. Na hora que você quer, você usa o dom. O dom deve estar submisso ao Pai. O dom deve ser usado com humildade. O dom é uma demonstração do Espírito Santo na vida do crente. Então o crente se humilha na presença de Deus e pede a Deus para que Deus lhe dê a revelação para a igreja. Veja, no Antigo Testamento, Daniel tendo o dom da interpretação dos sonhos. E nem assim, Daniel disse, está aqui a interpretação. Ele diz, eu vou orar. Mesmo tendo o dom da interpretação de sonho, Daniel foi orar a Deus. Veja que não é automático. Entendeu aí? Essa conversa aí, dizendo, eis aí diz o Senhor, todo tempo, toda hora, discernimento de espírito nesta mensagem. Examine-se o homem a si mesmo. E nessa particularidade, Paulo diz que devemos examinar as profecias e não o profeta. É interessante, nós vamos ver essa parte aí. Então, o dom não pode ser usado de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu vou revelar, eu tenho uma revelação, eu vou falar, eu vou determinar. Não é assim, não é de qualquer forma. Quando se ministra uma palavra de sabedoria, é como estar abrindo uma porta. Estou falando do dom da palavra da sabedoria. Então, uma saída inesperada para determinada situação. Então, o dom de sabedoria entra em ação. Aleluia. A palavra da ciência já é outro dom. É um saber extraordinário. Glória a Deus. Então, a palavra de sabedoria é um conselho extraordinário. E a palavra de ciência é um saber extraordinário. O discernimento de espírito, no plural, discerne tudo. Interessante. Toda essa variedade de espíritos, discernimento de espírito. Homem, demônios e Espírito Santo. O poder do Espírito Santo discernirá. Depois nós vamos ver os dons de poder, que tem a fé, dons de curar, e também nós vamos ver outro lá na frente. Veja que os dons de curar está no plural. Dons de curar, não é dom de curar. Então, cada um de vós tem. Entendeu aí? Cada um de vós tem. Então, no mínimo, cada um de nós temos um dom, no mínimo. E muitas das vezes, os dons de curar, que são repartidos a alguns membros, porque um tem um dom diferente do outro, porque nem todos têm o dom de curar, entendeu? Porque é um corpo, irmão. Então, um vai ter os dons de curar, outro vai ter outro dom, tá entendendo? Da sabedoria, e assim vai. Não é todos que têm a variedade de línguas. E não são todos que falam em línguas. Eles precisam ser batizados com o Espírito Santo. E ainda mais, existe as línguas como sinal. Que às vezes a pessoa fala uma única vez e não fala mais. Por quê? Porque ela foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas como sinal, como aquela igreja do dia de Pentecostes. A primeira igreja, fundada por Jesus. A igreja apostólica. A igreja do primeiro amor começou falando em línguas. Amém? Ela começou falando em línguas. Então, Paulo vai tratar da parte das línguas, que é a parte mais difícil de entendimento, como eu citei no início da aula, lá no capítulo 14. No capítulo 14, ele vai falar somente da interpretação de língua, da variedade de língua e da profecia.
Amém? Então Deus não vai dar só para um membro. Deus vai repartir os dons. Então no corpo inteiro, para não dar glória ao homem, o Senhor vai dando ao corpo inteiro. Então são para alguns que vão ter uns dons diferentes do outro. Nem todos têm os dons de curar. Alguns vão ter, outros vão ter outros dons que o outro não vai ter. E assim o corpo inteiro é como o pé é diferente da mão. E um dom vai precisando do outro para a perfeição e para a edificação da igreja de Cristo na terra. Por último, nós temos os dons de inspiração, que precisa do Espírito Santo para a comunicação. Então, os dons de inspiração vai trabalhar com a língua, com a fala, com a comunicação. Então, a inspiração vem através do Espírito Santo e é preciso utilizar a boca, a língua, para expressar palavras. Então, há dons que são através das mãos e há dons que são através da fala, da boca. E outros dons são através da mente. O homem é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. E o espírito precisa orar, a alma precisa orar e o corpo também. É claro que o corpo precisa da alma, a alma e o corpo orando. Então, há profecia, há diversidade de línguas, no gênero de línguas, e também há interpretação. Esses são dons de interpretação, melhor, de inspiração e comunicação, que é através da fala. As línguas e os gêneros de línguas são as que dão mais trabalho na compreensão e na utilização no culto. Você já parou para pensar como é o funcionamento de um culto legítimo pela palavra de Deus? Cada um de vós tem. Então, os ingredientes do culto estão no textuário. Veja aí, textuário. Os ingredientes do culto estão aqui no textuário. Olha aí. Salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, o culto na igreja cristã, lição 11, é a lição mais difícil do trimestre. E nós estamos estudando ela com muito capricho, muito amor e com muito cuidado e com muito zelo. E na aula extra nós vamos se aprofundar exatamente na questão das línguas e na interpretação, porque a língua sozinha, ela edifica sozinha a pessoa. Mas a língua com a interpretação, ela vai edificar a outra pessoa. Isto é uma profecia. Então nós vamos ver tudo isso. Ok? Então, veja que a mensagem completa para um culto precisa de línguas, revelação, ciência, profecia, doutrina. Por isso que tem diferença de culto e culto. Ah, eu fui para um culto ali, é só amém. Não tem glória a Deus, aleluia, não tem louvores altos, porque não é pentecostal. Então, há diferença de culto e culto. Se olharmos para dentro do céu, nós vamos ver um culto. Os anjos dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O culto é sem cessar. Enquanto na terra nós estamos ensaiando para um culto eterno. Então estamos ensaiando aqui de acordo com a revelação da ciência da palavra. Então, com as línguas, veja o culto com as línguas. Você já parou para pensar? A pessoa, ela ora bem no espírito. Então, no culto precisa de línguas. A igreja nasceu com as línguas, lá no dia de Pentecoste. Paulo chegou para um grupo de Éfeso que era o batizado do batismo de João. E Paulo perguntou, vocês recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles disseram, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Paulo estava mostrando uma verdade
da igreja cristã que deve ser pentecostal. Porque o Espírito Santo é o Espírito da ousadia. É o Espírito que intercede, é o Espírito que adentra as profundezas de Deus. É o Espírito da revelação, da profecia. É o Espírito da interpretação da palavra, da revelação, das línguas. É o Espírito que é um. A Bíblia diz, o Espírito é um só é o Espírito. Glória a Deus. Então, com as línguas, o meu espírito ora bem. Então, devemos orar também com a mente e o corpo. Interessante. Devemos também orar com a mente e o corpo. Então, vamos fazer aqui um desenho, ok? Vamos lá. Veja o desenho agora. Paulo diz o seguinte: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. O espírito de Paulo, o espírito humano, a alma de Paulo e o corpo de Paulo. Paulo diz o seguinte: quando eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Então o espírito ora. Então anote aí. Número 1, o espírito ora. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou para dentro. Então o espírito humano ora com o Espírito Santo. Ok? Então, Paulo diz o seguinte: quando o meu espírito ora, a minha mente, presta atenção aí, a minha mente, essa parte aqui, entre a alma e o espírito eu tenho uma mente. Aqui, melhor dizendo, a mente aqui. Entre a alma e o corpo eu tenho uma mente. Então, a mente, ela fica infrutífera. Por quê? Porque não entende essas palavras que o Espírito Santo ora no espírito humano. Embora ora bem. Entendeu aí? Paulo diz: a minha mente fica infrutífera porque eu não estou entendendo na minha linguagem. Mas Deus me entende. Glória a Deus. Porque eu não oro ao homem, eu oro a Deus. Olha a diferença, meus irmãos. Mais uma vez, Paulo diz que quando ele ora em línguas, o meu espírito ora bem. Então, o espírito humano não é a minha mente. A mente humana está bem aqui, entre a alma e o corpo. Aqui, bem aqui é a mente. O espírito humano está aqui na casa ao lado. Para chegar à alma, tem um coração. Precisa romper ele. E o coração precisa da palavra, para não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja que a alma ora, então a alma também ora em pensamento. Bem aqui, ó, mente. Então eu tenho uma mente aqui, que a alma ora em pensamento. Mas precisa do corpo para pensar. Isso no mundo físico. Porque a alma sozinha ela tem qualidades pessoais. O corpo é a expressão da alma, da personalidade. Amém? O homem tem uma personalidade que se chama alma. O corpo é apenas o sensor do movimento da sua pessoa espiritual, alma. Glória a Deus. Então, a alma ora em pensamentos, isto é, em português. Particularmente. Ela pensa, ora particularmente. Agora veja que o corpo ora também. É claro que a alma está no corpo. Então veja que o corpo também ora. Então ora na sua linguagem portuguesa. Então linguagem português. Então o corpo também ora. Essa fala agora eu estou falando pelo corpo. Então o corpo também ora. Então veja que na hora da dor do corpo, o corpo começa a orar. Estou me referindo a alma e corpo. Porque o corpo em si, né, precisa da alma
para fazer a expressão. Então, veja que nas dores do corpo, a oração do corpo é para que o corpo venha descansar. Mas muitas das vezes a alma não sabe pedir como convém. Então o que eu vou orar? Vou pedir o quê? E às vezes pede coisas erradas. O Espírito Santo que intercede por nós, ele conhece o nosso coração, certo? E a nossa mente. Porque a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Bem aqui, essa divisãozinha aqui. E das juntas e medulas para cá, o corpo. Ela penetra a palavra. E ela também discerne os pensamentos e as emoções. Glória a Deus. Nós estamos começando esta aula. Quer continuar na nossa segunda parte? Segunda parte da aula aqui, ó. Zap. Anota aí, 85 991 28 12 60. Mais uma vez, segunda parte da aula somente no Zap. 85 DDD 991 28 12 60. Ok? Vamos estudar mais sobre o culto na igreja cristã. Veja aí, lição 11. O culto da igreja cristã. Ok? Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.